É a parte 3 de Crescendo Espiritualmente. Recebendo conhecimento. A gente vai falar sobre 3 tópicos. A dieta errada, a função do ensino adequado e o terceiro tópico é a falha do ensino inadequado. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí em Efésios capítulo 4, versículo 13. E esse é um fator preponderante. É um fator de extrema importância no crescimento. Amém? Eu vou tentar, se puderem desligar aí o áudio, eu vou desativar, tá? E depois eu ligo de novo pra gente fazer os comentários, só para evitar a microfonia e o eco. Mas olha o que Paulo começa a nos instruir aí. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Conhecimento do Filho de Deus. Essa é a tônica aí. E lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, eu passei correndo por 1 Pedro 2,2, porque a gente já falou que é o primeiro nível, o nível do leitinho. Então, quando a gente vai desenvolver um crescimento espiritual, quando nós nos desenvolvermos e crescermos no conhecimento da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É a palavra que nos dá o crescimento. E qual é o fator? Por que a gente não cresce? O Kenneth Hagin falou algo que eu já até falei em um Tadel passado, que as igrejas não estão nem no leitinho, estão no soro. Porque o leitinho ele já dá uma certa sustância. E hoje nós vamos entender a dieta errada. Ela não dá o crescimento. E Paulo, ele vai falando aqui, queridos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2 e Hebreus 5, 11 a 14. Eu queria que você lesse comigo para a gente entender como que acontece esse crescimento ou por que esse crescimento espiritual não está acontecendo. Por que que a igreja brasileira está tão inchada, tão grande, mas ao mesmo tempo tão rasa, tão sem saber quem ela é em Cristo, qual é a sua verdadeira realidade espiritual. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2 nos dá uma resposta aí. Eu vou ler aqui pausadamente para a gente compreender. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Paulo dizendo: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda podeis. Aí vamos para Hebreus 5, 11 a 14. Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Versículo 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus.
E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento, o alimento sólido, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Então, vamos entender esses dois textos. O primeiro ponto aí é que a gente tem que voltar. Paulo está dizendo aí, Paulo, eu vou ter que voltar aos ensinos elementares. Depois o escritor aos Hebreus diz, eu vou ter que repetir, vocês já deveriam ser mestres, mas eu tenho que voltar aos rudimentos porque vocês ainda não são hábeis na palavra, não amadureceram. Quando ele fala maduro, perfeito, é maduro, é maturidade espiritual. Não adianta eu chegar com uma criança que está lá no jardim da infância e dar assunto do ensino fundamental. E o crescimento espiritual, ele tem esse paralelismo com o crescimento físico, com o crescimento intelectual. Eu tenho que subir meu nível de maturidade para me poder acessar outros níveis de crescimento espiritual. Então Paulo estava dizendo, eu vou ficar no leitinho. E irmãos, eu vou tentar ser sucinto, essa é uma palavra que tem 3 tópicos, mais 3 tópicos. Por quê, irmãos? A dieta errada. A culpa não é da igreja, queridos. No certo sentido, se a igreja está mal alimentada, não foi ela que se mal alimentou. A culpa é dos pastores. E quando eu falo no contexto geral brasileiro, amém? Não estou falando só no contexto de igreja local. A culpa é minha. Porque quem está instruindo sou eu, amém? E aí o que acontece, queridos? Nós muitas vezes, eu digo isso, ficava só na pregação. Só na pregação. E esse é um trunfo de um ministério pastoral que tem eficácia, que tem eficiência. Ministério pastoral não é pregação, amém? É ensinamento. Jesus disse, ide e pregai o evangelho, ensinando. A pregação é uma coisa, o ensinamento é outra coisa. Jesus, o ministério dele é caracterizado pelo ensino, ele pregava a palavra, mas ele ensinava. E aí, muitas vezes, nós como igreja, ficamos pregando e esquecemos a importância da dieta espiritual. E que dieta é essa? É leitinho? Ou é carne sólida? Não tem como mudar, vou usar aqui de uma metáfora, né? Vou usar a Heloísa, né? Que é a nossa bebezinha, nossa membro mais novinha, né? Não tem como dar bisteca para Heloísa, né? Chegar lá, vamos dar bisteca para Heloísa. Não dá, ela não tem nem a dentição desenvolvida, tem que ser no leitinho. Mas não dá para eu ficar no leitinho com o Antônio, já tem a dentição, a arcada dentária já de um homem forte. Amém? Então, aí o problema instalado, Paulo está dizendo, olha, eu não posso dar o alimento sólido. Eu tenho que dar o leitinho. Mas Deus, queridos, Ele tem alimento sólido. E quanto mais eu puder receber desse alimento sólido, mais a minha vida espiritual, por exemplo, eu estou aqui hoje devastado, irmãos, emocionalmente falando, mas o meu espírito está plenamente fortalecido em Deus. E a gente acha que a oração simplesmente vai fortalecer. É tremenda a oração, é poderosa a oração. Sem oração, nada acontece. Mas eu tenho que mergulhar na palavra para me ter um crescimento sólido. Porque qual é o leitinho? As pessoas... Agora aqui é tremendo isso. A dieta errada.
As pessoas ainda estão nas doutrinas elementares e fundamentais. Eu ainda tenho que ensinar sobre novo nascimento. Você é um novo sem Cristo. Sobre crescimento espiritual. Quando era para mim estar falando sobre ministério. Amém? Mas a gente tem que voltar para crescer espiritualmente para depois avançar para exercitar os ministérios. Amém? E aí o que acontece? As doutrinas fundamentais, novo nascimento, a pessoa ainda não tem certeza de novo nascimento, não tem certeza de salvação, não tem certeza, não conhece o ato consumado redentivo de Cristo Jesus, de que Ele morreu, de que Ele venceu o pecado, o inferno, a morte, de que Ele foi tentado em tudo, porém sem pecado, de que Ele foi moído pelas nossas transgressões e foi ferido pelas nossas iniquidades, que Ele foi sepultado, que Ele está hoje ressurreto, que Ele mais do que ressuscitou, Ele ascendeu, Ele subiu, Ele ascendeu, está hoje assentado nas regiões celestiais, à destra de Deus, e Ele vive para interceder por mim e por você. Essa é a nossa realidade elementar, inicial, básica. Mas muitas pessoas estão na igreja, mas ainda não receberam isso como uma realidade real e viva e verdadeira no seu espírito. Amém? E a gente precisa estar nesse leitinho, para que as pessoas sejam consolidadas nessa nova natureza. Amém? Tem gente dentro da igreja, irmãos, brasileira, que não sabe o que é a obra redentora de Cristo Jesus, foi consumada e que ela tem uma nova vida em Cristo, que ela é uma pessoa nova. Mas aí é um outro ponto, que é a função. Escute bem isso, eu vou para o segundo ponto. Primeiro ponto, a dieta errada. Que eles estão entrelaçados. A dieta errada e o ensinamento adequado. Qual é o problema aí, irmãos? O problema somos nós, que ensinamos para os membros da igreja como se eles ainda fossem pecadores. Quantos estão me entendendo? Eu, como pastor, já falei no início, quero ser pregador. E existe, irmãos, um dom, mas é fundamental. A Bíblia, nós somos o povo do livro, amém? E a Bíblia é o fundamento sólido da nossa fé. Quando a gente fala de crescimento espiritual, a gente tem que falar de iluminação, de revelação dessa nova realidade, do pleno conhecimento. Quando a gente fala da função do ensino adequado, vamos ler aqui Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Amém? E mestres. Dá uma ênfase aí nessa, dá uma paralisada aí. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ensinador, que ele nos ensina a palavra. Mas aí Paulo está falando também de uma questão que Deus deu uns para mestres. Eu posso ficar naquela minha arrogância, eu sou um eterno aprendiz, mas de dizer, não, vou conhecer a palavra por mim mesmo, sozinho, eu e o Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo, e Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Então tem mestres, irmãos, que vão ensinar a palavra, e esse ensinamento vai trazer o crescimento espiritual, maturidade espiritual, amém? Eu não posso ficar na minha arrogância. E às vezes a gente tem negligenciado. Outro texto que eu queria ler, só para a gente pontuar, 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, dons de cura. Aí, queridos, Deus não está de maneira nenhuma equiparando ministério com ministério, mas ele está enfatizando a importância desses ministérios, amém? Então, ele está dizendo, e Deus deu mestres, doutores, pessoas que tinham habilidade na palavra.
E isso é que traz o crescimento. E o que acontece, queridos? Por isso que o treinamento, eu até estava orando, né, e Deus falando sobre essa questão de ensinamento. Eu fui por muito tempo pregador, gritei aquelas ministrações eloquentes, fervorosas, inflamadas, emotivas. Eu gosto, eu prego assim, eu sou um cara inflamado, emotivo. Mas isso só traz uma emoção. Mas quando a igreja entra em um ensinamento adequado, quando ela dá ênfase ao ensino da palavra, porque conhecimento da palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que vai libertar, irmãos, que vai fazer a pessoa ter a mente livre, é o conhecimento da verdade. Quem ensina, Jesus disse, ensinando-os. Jesus, eu tenho vários textos bíblicos aqui nessa ministração para a gente ler. E Jesus se assentou no barco e começou a ensinar. E Jesus ia na sinagoga e ensinava. Ele curava, ele libertava, ele pregava. Mas a tônica do ministério de Jesus era o ensinamento. Amém? E aí o que acontece, irmãos? Para a gente fechar esse raciocínio aqui. Qual é a função do ensino adequado? Eu tenho que ensinar a nova realidade. Por quê? Porque nós temos um ensino inadequado, que é o último tópico, e eu fecho o raciocínio com isso. A falha do ensino inadequado, que é o terceiro tópico. Que eles estão interligados. Os três tópicos: recebendo conhecimento, a dieta errada, quer dizer, fica no leitinho e não tem um alimento sólido. Mas porque a função do ensinamento adequado, a gente tem que ensinar a igreja, ensinar em que termos, nessa nova realidade. O que acontece? A igreja tem sido ensinada, queridos, como ímpios, como pecadores, como pessoas que ainda não receberam a nova natureza espiritual, a nova natureza espiritual. E o que acontece, queridos? E a gente prega e a igreja fica, olha aqui para mim, a igreja fica toda vez lá no altar, só com aquele leitinho, achando que precisa de salvação novamente, mas não. Você que está aqui, eu que estou aqui, nós que estamos aqui, nós já somos salvos. Nós temos uma nova natureza espiritual. Nós estamos em Cristo Jesus, nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Nós estamos assentados com Cristo em Deus, essa nossa nova realidade. E ela tem que ser fixada, amém, na nossa alma. E aí a gente vai para outros patamares para descobrir outras realidades espirituais, dos planos e dos desígnios poderosos de Deus que Deus tem para a igreja, que Ele levou cativo o cativeiro. E Ele deu dons aos homens. Ele tem dons para cada um de nós. Você não precisa mais andar. E a culpa não é da igreja, a culpa é minha de ser um pastor que tem ensinado como eu estou falando para ímpios. Eu não estou falando para ímpios, amém? Eu estou falando para homens e mulheres plenos, cheios de Deus. Cheios do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem a plenitude de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. E agora eu só tenho que despertar o que já é uma realidade dentro de ti. Aí a gente fica, não, tu tem que ler a Bíblia, tu tem que orar, tu tem que jejuar, tu tem que vencer o pecado, tu tem que lutar contra o diabo, tu tem que lutar contra o mundo, o inferno, tu tem que vencer o inferno. Não, irmão, você já venceu o diabo. Em Cristo Jesus, o diabo já foi derrotado há mais de 2000 anos atrás. O inferno já é derrotado e você é triunfante em Cristo. Paulo, ele passou por várias aflições, irmãos. Ele foi preso, ele passou por naufrágios. E eu encerro lendo esse texto, e teria muitas outras nuances aqui, outros pormenores, mas o nosso tempo hoje é... Mas, queridos, olha esse episódio do naufrágio. Paulo está ali. Atos capítulo 27, versículo 21 a 25. Eu vou ler aqui. Atos capítulo 27, se você quiser acompanhar na sua Bíblia e anotar, versículo 21 ao 25.
Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque nessa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, diga, o anjo de Deus, o Deus de quem eu sou, diga, o Deus de quem eu sou. Repita aí em voz audível, diga, o Deus de quem eu sou. E a quem eu sirvo, diga, o Deus a quem eu sirvo. Diga, o Deus a quem eu sirvo. E a última confissão de fé: está comigo. Digo, Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou está comigo. Dizendo, Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Irmãos, deixa eu te falar, um ensino adequado é que Deus é contigo. O Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo e o Deus que está comigo. Paulo estava numa tragédia aí, irmãos, um naufrágio, perderam tudo. Mas ele estava dizendo, tenham bom ânimo. Porque ele tinha uma identidade nova em Deus, ele tinha uma nova realidade, ele estava acima do transitório, do temporal, do circunstancial, das circunstâncias. Ele cresceu em quê? Na palavra e na revelação de Deus. Não é um crescimento no ensino inadequado, no ensino religioso somente, mas é no ensino bíblico, que nos firma na nossa nova realidade. E que a gente, nesse ensino adequado, irmãos, eu quero te dizer, Deus está levando a gente para uma dimensão de crescimento espiritual que jamais você e eu vamos viver abaixo da nossa nova realidade em Cristo Jesus, da nossa nova natureza. Amém? Deus não está falando aqui conosco como ímpios. Deus está falando aqui conosco como filhos dele, amados do Pai em Cristo Jesus. Amém? Quem tem que se perturbar com o pecado é o ímpio que ainda não se rendeu ao amor de Deus. Quem tem que se preocupar com o inferno é quem ainda não entregou seu coração para Jesus. Quem tem que viver apavorado com medo é quem ainda não abraçou a graça de Deus ou ainda não se deixou ser abraçado pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Mas nós não temos nada a temer mais. A gente fica triste com as circunstâncias. Não estou dizendo aqui que a gente não vai ser humano, que a gente não vai chorar, que a gente não vai sentir medo. Não estou falando, não tem nada a ver. Mas eu estou falando que existe uma nova realidade espiritual em nós. Em nós, não em nós mesmos, mas em nós, na nova natureza em Deus, em Cristo. Amém? E isso precisa ser ensinado de uma forma poderosa. Você é cheio de Deus. Nós não estamos aqui, vai levantar líder de célula, sabe por quê? Porque ele vai saber, eu tenho Deus. Eu não estou atrás de Deus, eu não estou caçando Deus, não. Deus, ele habita dentro de mim, na pessoa divina do Espírito Santo. Não pelo meu mérito, mas pelo sangue do Cordeiro que me regenerou, que me libertou completamente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não seremos livres, você não vai ser livre não. Eu não vou ser livre, a sua mãe, seu pai, seu filho não vai ser livre não. Sereis livres, já é livre, amém? Verdadeiramente livre. Você não vai ter vida eterna, você não vai ter uma nova vida não, você já tem a vida eterna, você já tem a vida de Deus, tendes a vida de Deus, e essa vida é a Zoe, a vida do tipo que Deus originalmente planejou no Éden, a vida plena, perfeita, de acordo com os padrões dos céus. Você não é uma realidade mais de acordo com os padrões da terra, amém?
Você está no padrão do céu. Você não vive segundo o Adão do Éden. Você vive segundo o último Adão do Calvário que te transformou e que me transformou. Não existe meia transformação, está consumado. Você foi plenamente transformado, amém? Parece um absurdo, mas é um absurdo, pastor Jais. Eu não fui mais transformado, nem o Senhor foi mais transformado, nem ninguém foi mais transformado. Todos nós fomos transformados pelo último Adão. Se um só trouxe a morte e o pecado, muito mais glória agora por um, que é o último Adão que trouxe a maior glória. Por um só veio a redenção perfeita e eterna, e a transformação completa e real. Amém? Glória a Deus. Então, recebendo o ensino, nós crescemos, irmão. Mas não é um ensino falso, é um ensino puro, do leite puro, da carne, da realidade do corpo de Cristo. Você e eu fazemos parte do corpo de Cristo. Sabe o que é isso, irmão? Não é pouca coisa, não. Nós somos a igreja do Deus vivo. Glória a Deus. Amém? Aleluia. A nossa justiça não está em nós, está em Cristo. Ele é a justiça de Deus. Então, concluindo, ensinamento puro, bíblico, dieta certa, não dieta errada. Você não é ímpio, você não é pecador, você é santo. Quando Paulo escreve, irmãos, meu Deus, me ajuda. É muito forte isso, irmãos. Quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, para a igreja de Coríntios, ele diz aos santos que estão em Éfeso, aos santos e amados que estão em Corinto. Irmãos, a religião diz que para canonizar alguém tem que passar por uma avaliação de uma instituição religiosa minuciosa, e aquela comissão daquela instituição religiosa vai examinar toda a vida daquele ser humano, toda a conduta dela durante anos, e ela está morta. E eles vão examinar se não tem nenhum fato que desabone a conduta dela. Depois eles vão verificar, essa comissão religiosa vai verificar se ela operou algum milagre, pelo menos 3 milagres. Se curou, se libertou a vida de alguém. E aí, uma comissão humana vai canonizar, depois de ela passar por um rigorosíssimo investigação da conduta dela. E ela já está morta. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, irmãos. Paulo estava dizendo, vocês, filhinhos santos e amados, pela graça do Pai, vocês são santos. Não é santos mortos, é santos vivos. Aleluia. Você é santo. Amém? Por quê? Pela graça de Jesus, que nos santificou, que nos regenerou. E que tipo de santidade é essa, irmãos? Nos separou, tirou a gente do império de trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E nós somos separados para uma obra eterna. Amém? Você foi separado em Cristo, você é santo. Naliel, você foi separado ali no CMPM, Deus pegou você assim, ó. Você aqui é minha santa, ó. Não é porque tu é perfeitinha, não. É porque a graça, o sangue do Cordeiro pegou você e disse, é a minha filha santa, que eu vou separar ela aqui para uma obra que eu construí, desenhei ela. Amém? E aí eu e você somos santos. Segundo, o ensino correto. Amém? Segundo o ensino bíblico adequado. Não estou falando aqui em cultura religiosa. Estou falando de realidades bíblicas e espirituais. Vamos orar, queridos?
Porque é muita coisa que tem na tua vida, querido, é muita coisa, é assombroso. Paulo disse, olha, eu não vos pude falar como espirituais, e se como carnais vocês ainda acham que são ímpios, não, vocês são santos. E tem coisas que eu quero falar para vocês que não dá, eu quero, mas não consigo, porque vai demandar de vocês uma mente mais espiritual, para vocês estarem mais mergulhados na realidade de quem vocês são. Amém? E eu quero declarar que a igreja Restaurando Famílias, que você que está assistindo essa ministração, eu não sei em que plataforma de rede social você que aceitou Jesus Cristo, que recebeu, que se humilhou, que reconheceu que é pecador, você foi transformado em santo, em um homem, em um ser, uma mulher, em um ente espiritual cheio da plenitude de Deus. E Deus vai revelar coisas abundantes e extraordinárias para você realizar nele, não em si mesmo, mas é nele, em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pai amado, obrigado, Espírito Santo, porque nós nessa noite recebemos o ensino que nos dá o crescimento. Nós recebemos ensino, recebemos conhecimento para crescermos espiritualmente. Nós recebemos uma dieta, não uma dieta errada, mas a dieta da palavra, que nós somos teus filhos, que nós somos, Senhor, assentados em Cristo, que nós participamos agora da tua nova realidade, Senhor. E nós declaramos uma unção de ensinamento, de maestria. Aleluia. Aleluia. Aleluia.